Em meio ao luxo das altas torres corporativas e ao brilho impecável das capas de revista, Arthur Silveira parecia ter tudo: poder, riqueza e a noiva perfeita para completar o conto de fadas da elite. Aos olhos do mundo, ele era intocável, um príncipe moderno prestes a subir ao altar com uma herdeira de prestígio. Mas o destino, caprichoso como sempre, decidiu brincar com as certezas de Arthur. Foi no gesto simples de uma xícara de café, no sorriso tímido de uma jovem ruiva de olhos verdes, que seu coração encontrou aquilo que nem todo o dinheiro do mundo podia comprar: a sensação de estar vivo. Clara, a moça do cafezinho, não tinha luxo, não tinha títulos, não tinha nada além da sua doçura genuína. E foi justamente isso que começou a desconstruir o império perfeito de Arthur. Agora dividido entre a segurança de um futuro planejado e a intensidade de um desejo proibido, ele descobrirá que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis e custar mais caro do que qualquer fortuna. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Na torre de vidro que se erguia no coração da cidade, aquela empresa era um símbolo de poder, influência e status. Ali, entre relatórios milionários, reuniões com investidores internacionais e decisões que mudavam mercados inteiros, caminhava Arthur Silveira, o homem mais cobiçado do prédio. Jovem, milionário, dono de uma presença magnética e de um sorriso capaz de desarmar qualquer resistência, ele não apenas liderava com firmeza, como também dominava corações com a mesma facilidade. Sua vida parecia perfeita. Noiva de Helena Azevedo, herdeira de uma tradicional família da alta sociedade, Arthur estava prestes a unir não apenas dois nomes importantes, mas também dois impérios. Era o casamento que todos esperavam. O homem de negócios mais influente da cidade com a mulher mais elegante da elite. Um verdadeiro conto de fadas moderno. Mas por trás da fachada impecável, algo começava a mudar. Algo que Arthur sequer sabia explicar. Naquela manhã ensolarada de segunda-feira, Arthur atravessou o saguão da empresa cercado de olhares e cumprimentos. De terno impecável e passos firmes, dirigia-se ao 300º andar quando algo, ou melhor, alguém, capturou sua atenção. Perto do balcão de apoio, uma moça de cabelos ruivos, presos de forma despretensiosa, servia café para alguns funcionários. Não havia nada de ostensivo nela. Vestia uma roupa simples, um uniforme discreto, e ainda assim sua presença irradiava algo diferente. Seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade quase inocente, e o jeito delicado com que oferecia as xícaras revelava uma doçura rara naquele ambiente frio e competitivo. Arthur parou por um instante. Não sabia ao certo por que seus olhos se fixaram nela. Havia tantas mulheres elegantes ao seu redor, tantas que disputavam sua atenção. E, no entanto, aquela moça simples parecia, de alguma forma, mais viva que todas. "Bom dia, senhor." "Silveira", disse ela com um sorriso tímido, estendendo uma xícara de café. "Bom dia", ele respondeu aceitando a bebida. Sua voz soou mais baixa, quase rouca. "Como se chama?" "Ah, Clara", respondeu sem se prolongar, voltando ao trabalho. Clara. O nome ficou ecoando em sua mente. Nos dias seguintes, Arthur se pegou esperando por aquele instante singelo em que ela lhe entregava o café. Uma troca de palavras curtas, um sorriso discreto e seu coração, acostumado a batalhas de negócios, nunca às de sentimentos, começava a se agitar. Helena, sua noiva, percebia as distrações. Em jantares de gala ou encontros com empresários, notava que Arthur, por vezes, ficava ausente, perdido em pensamentos. Ela atribuía isso ao estresse, ao peso de liderar um império. Mas a verdade estava em outro lugar. Ou melhor, em outra pessoa. Certo dia, após uma reunião intensa, Arthur desceu ao saguão.
Clara estava recolhendo algumas bandejas, de cabeça baixa, concentrada em não deixar nada cair. Arthur se aproximou. Deixe-me ajudar. Ele pegou uma das bandejas, antes que ela protestasse. Não precisa, senhor. Ela disse, surpresa, mas sem conseguir esconder o rubor nas bochechas. Arthur, ele a corrigiu, olhando-a nos olhos. Quando estamos só nós dois, prefiro que me chame pelo nome. Clara sentiu o coração disparar. Não estava acostumada àquele tipo de atenção, muito menos vinda de alguém como ele. Sabia bem quem era Arthur Silveira, o homem que estampava revistas, o noivo perfeito da sociedade. E ainda assim, ali, diante dela, parecia apenas um homem, humano, interessado, vulnerável. Está bem, Arthur. O nome escapou de seus lábios com suavidade, mas carregado de um peso que ambos sentiram. Naquele instante, algo mudou. A partir daí, encontros casuais se tornaram momentos carregados de tensão. Um toque acidental ao entregar uma xícara, um olhar que demorava mais do que deveria, um silêncio que dizia mais do que palavras. Arthur lutava contra aquilo, tinha uma noiva, um casamento marcado, uma vida planejada. Mas quanto mais tentava se convencer de que Clara era apenas uma distração passageira, mais seu coração o traía. Clara, por sua vez, se via dividida entre a razão e o sentimento. Sabia o lugar que ocupava naquela empresa. Sabia das diferenças abismais entre eles e, principalmente, sabia que ele estava comprometido. Mas também sabia que nunca havia sentido algo tão intenso, tão avassalador. E então veio a noite da festa de lançamento de um novo projeto da empresa. Arthur, impecável ao lado de Helena, cumprimentava convidados, discursava e sorria para fotógrafos. Clara, como de costume, estava nos bastidores, ajudando discretamente na organização. Em dado momento, seus olhares se encontraram através do salão lotado. Ele, em um terno caro, cercado de flashes e aplausos. Ela, no canto, discreta, quase invisível aos olhos dos outros. Mas naquele segundo, para Arthur, ninguém mais existia. Foi quando ele percebeu. Por mais que tivesse tudo, por mais que sua vida fosse planejada e perfeita, havia algo que nenhuma fortuna, nenhum contrato e nenhum casamento arranjado poderia lhe dar. Algo que só encontrava nos olhos daquela moça simples e ruiva. E esse algo começava a se tornar irresistível. O dia seguinte à festa parecia igual a todos os outros. O escritório continuava com o mesmo ritmo frenético. As reuniões eram intermináveis. Os relatórios se acumulavam. Porém, dentro de Arthur Silveira, algo havia mudado de forma irreversível. No dia, enquanto Helena falava sobre os detalhes do casamento, Arthur não conseguia tirar da mente a imagem de Clara parada no canto do salão, discreta, mas capaz de anular todo o resto do mundo. O olhar que trocaram ainda queimava dentro dele, como se tivesse marcado sua pele. Arthur sempre fora um homem de controle. Controlava negócios, pessoas, o destino da empresa, mas controlar o próprio coração estava se tornando impossível. Manhã de terça-feira, ele entrou na copa do andar executivo mais cedo que o habitual. Clara estava lá, ajeitando as bandejas, arrumando os pacotes de açúcar, concentrada em seus pequenos gestos. A luz do sol atravessava a janela e iluminava seus cabelos ruivos, fazendo-os parecer chamas dançantes. Arthur a observou por alguns segundos antes de se aproximar. Bom dia, Clara. Sua voz soou mais íntima do que pretendia. Ela se virou, surpresa, e abriu um sorriso tímido. Bom dia, senhor. Interrompeu-se a tempo, lembrando-se do pedido dele. Arthur. O som de seu nome em seus lábios foi suficiente para fazê-lo estremecer por dentro. Posso me servir? Perguntou ele, mesmo sabendo que ela sempre preparava seu café. Claro.
Clara se afastou um pouco, dando espaço, mas acho que nunca o vi preparar o próprio café. Arthur riu baixo. Talvez eu só precise de uma desculpa para vir até aqui. Clara sentiu o coração disparar. Não era possível que ele estivesse insinuando algo, pensou. Não Arthur Silveira, o noivo de Helena Azevedo. Tentou manter a naturalidade. Bem, então espero que tenha valido a pena. Ele a olhou de um jeito que a deixou sem ar. Um olhar profundo, intenso, como se enxergasse mais do que deveria. O silêncio entre eles foi quebrado por uma secretária que entrou apressada na copa. Chamando Arthur para uma reunião, ele assentiu. Mas antes de sair, lançou mais uma vez aquele olhar que falava por si só. Nos dias que se seguiram, a tensão entre os dois cresceu. Pequenas conversas na copa, olhares trocados pelos corredores, sorrisos contidos em meio à rotina. Arthur se pegava inventando motivos para passar pelo setor de Clara, apenas para vê-la por alguns segundos. Helena, por outro lado, parecia cada vez mais ansiosa com o casamento. Chamava Arthur para provas de roupa, degustações de menu, reuniões, com decoradores. Mas ele, embora presente fisicamente, estava distante em espírito. Certa noite, Helena o levou a um jantar de noivado com amigos da alta sociedade. Era o tipo de evento que todos esperavam deles. Glamour, brindes, risadas sofisticadas. Mas Arthur se sentia sufocado. Enquanto Helena falava animadamente sobre o vestido de noiva, ele pensava em Clara, no jeito simples como sorria, na pureza de seu olhar. Ao chegar em casa, deitou-se ao lado de Helena, mas permaneceu acordado. Seus pensamentos o traíam. Imaginava como seria tocar a pele de Clara, ouvir sua voz suave em confidências que ninguém mais conhecia. Sentia-se um traidor apenas por pensar, mas não conseguia evitar. A oportunidade inesperada surgiu numa tarde, chuvosa. Clara estava recolhendo bandejas no corredor quando tropeçou em um tapete mal estendido. A bandeja quase caiu, mas Arthur, que passava por ali, segurou-a a tempo. "Cuidado!" disse ele, segurando sua mão firme. Clara ficou paralisada. Os olhos dele estavam tão próximos dos seus que ela podia sentir a respiração quente, podia ouvir a batida acelerada de seu próprio coração. "Obrigada", murmurou, tentando recuperar o equilíbrio. Arthur, porém, não soltou sua mão imediatamente. Ficou alguns segundos a mais do que deveria, como se aquele toque fosse um alívio para algo que ele não sabia que carregava. "Você merece mais do que isso, Clara." As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Ela piscou, confusa. Mais do que o quê? Ele a soltou, recuando um passo. "Nada." Forçou um sorriso. "Esqueça o que eu disse." Mas Clara não esqueceu. Ficou pensando naquilo o resto do dia, tentando entender. Arthur não resistiu. 2 dias depois, ligou para Clara no ramal interno da empresa. "Preciso falar com você. Pode vir até a sala de reuniões do 28º andar?" Clara hesitou, mas aceitou. Ao entrar, encontrou Arthur sozinho, sentado à cabeceira da mesa. O ambiente estava silencioso. A chuva batia forte contra os vidros. "Achei que seria algo sobre o trabalho", disse ela nervosa. "É e não é." Arthur levantou-se e caminhou até ela. "Clara, eu não consigo mais fingir que não sinto nada." Ela arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. "Arthur, você está noivo. Tem uma vida inteira planejada. Não pode falar isso." "Eu sei." Ele passou a mão pelos cabelos em desespero. "Mas também sei que não consigo parar de pensar em você. Desde o primeiro dia em que te vi, algo em mim mudou." Clara sentiu o coração disparar. Uma parte dela queria fugir, outra queria se entregar. "Isso é errado." Sua voz tremia. "Eu não quero ser a causa de nada. Não quero destruir sua vida." "Você não destrói nada." Ele se aproximou mais. "Você me faz sentir vivo, Clara, coisa que há muito tempo eu não sentia."
Por um instante, ficaram frente a frente, tão próximos que o ar parecia carregado de eletricidade. Os olhos de Arthur buscavam permissão, os de Clara lutavam contra a razão. E então, sem conseguir resistir, ele segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. Foi um beijo urgente, intenso, como se condensasse toda a atenção acumulada nos últimos dias. Clara, depois de um breve segundo de hesitação, cedeu. Sentiu o gosto de café e desejo misturados. Sentiu o mundo desaparecer ao redor. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso não pode acontecer de novo, disse Clara, assustada. Já aconteceu. Arthur sorriu com uma sinceridade rara. E vai acontecer de novo. Porque eu não consigo mais lutar contra isso. Clara fechou os olhos, tentando controlar a enxurrada de sentimentos. Sabia que estava entrando em um caminho perigoso, mas também sabia que já não havia volta. Naquela sala silenciosa, com a chuva como testemunha, os dois descobriram que a linha entre a razão e o desejo havia sido cruzada e que dali em diante nada mais seria igual. Os dias após o beijo na sala de reuniões foram como caminhar sobre uma corda bamba. Arthur e Clara carregavam o peso daquilo em cada olhar, cada palavra, cada gesto aparentemente banal. O mundo ao redor seguia normalmente. Reuniões, relatórios, conversas de corredor, mas dentro deles algo havia sido aceso e era impossível apagar. Arthur tentava se convencer de que poderia manter as coisas sob controle. Era um mestre em negociar bilhões, em ocultar estratégias de concorrentes, em administrar crises empresariais. Mas esconder os sentimentos que cresciam por Clara se mostrava um desafio muito maior. Clara, por sua vez, estava dividida. Sentia-se culpada, como se tivesse traído não apenas Helena, mas a si mesma. Sempre fora uma mulher de princípios, simples, batalhadora, que não se deixava levar por ilusões. No entanto, bastava lembrar o calor do beijo de Arthur para que toda lógica se desfizesse e o destino parecia querer testá-los. Numa tarde, Arthur chamou Clara discretamente até sua sala. O pretexto era pedir café, mas quando ela entrou, fechou a porta atrás de si. Precisamos conversar. Sua voz era firme, mas seus olhos estavam tomados de urgência. Arthur! Clara começou, nervosa. Isso não pode continuar, ele se aproximou, apoiando-se na mesa, encurtando a distância entre eles. Você acha que eu também não sei disso? Que eu não penso nisso todas as noites? Mas quanto mais tento evitar, mais eu te quero, Clara. Ela abaixou os olhos, como se buscasse força em qualquer lugar, menos nele. E Helena, o casamento? Você tem uma vida inteira esperando por você. Arthur suspirou, passando as mãos pelo rosto. Helena é perfeita. É tudo o que qualquer homem deveria querer, mas não é você. E o que sinto quando estou com ela não chega nem perto do que sinto quando estou perto de você. Clara sentiu as pernas fraquejarem. O coração gritava para se entregar, mas sua razão ainda lutava. Você fala como se fosse simples, mas não é. Nós vivemos em mundos diferentes, Arthur. Ele tocou sua mão suavemente. Talvez seja por isso que você me fascina tanto. Você é real, Clara. Você não quer meu dinheiro, meu status, minha imagem. Você é a única pessoa que me olha como um homem, não como um título. As palavras a atingiram como um choque. E antes que pudesse responder, Arthur a puxou para si, unindo seus lábios em um beijo intenso, mais profundo que o anterior. Desta vez, Clara não resistiu. O beijo evoluiu, carregado de urgência e desejo. Suas mãos percorreram o rosto dele, enquanto Arthur a apertava contra o corpo, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. O tempo pareceu parar. Um som repentino de passos no corredor os fez recuar bruscamente. Arthur ajeitou o paletó, Clara alisou o uniforme, tentando recuperar a naturalidade.
A porta se abriu e uma secretária entrou com alguns documentos sem perceber a tensão no ar. Quando a porta se fechou novamente, Clara murmurou: "Está vendo? É arriscado demais. Alguém pode nos ver." Arthur sorriu de lado. "Talvez eu goste do risco." Enquanto isso, Helena começava a notar pequenas mudanças. Arthur estava mais ausente, mais distante. As desculpas de trabalho se multiplicavam. Os encontros eram apressados, os beijos frios. "Você anda diferente, Arthur", disse ela, durante um jantar em sua cobertura luxuosa. "Só o estresse da empresa", ele respondeu, evitando seus olhos. "Não é só isso." Helena o encarou desconfiada. "Você tem me escondido alguma coisa?" Arthur respirou fundo, mantendo a calma. "Claro que não. Você sabe que eu jamais faria isso." Mas a insegurança dela persistia. Helena era acostumada a controlar tudo, assim como ele, e sentia no fundo que estava perdendo Arthur para algo que não conseguia identificar. Na empresa, os encontros entre Arthur e Clara se tornavam cada vez mais arriscados. Uma troca de mensagens rápidas pelo celular, um olhar intenso no corredor, um encontro rápido no estacionamento, até que numa noite, após uma reunião que se estendeu além do horário, Arthur encontrou Clara ainda na copa, guardando utensílios. O andar estava praticamente vazio. Ele se aproximou em silêncio e a segurou pela cintura. "Você não deveria estar mais aqui." Ela sussurrou, mesmo enquanto suas mãos tremiam de expectativa. "E você também não." Ele sorriu antes de beijá-la com uma intensidade arrebatadora. O beijo evoluiu para algo mais. Arthur a encostou contra a bancada, suas mãos deslizando por suas costas, explorando cada detalhe de sua presença. Clara, rendida, deixou-se levar. O frio do ambiente contrastava com o calor que queimava em seus corpos. Foi só quando ouviram o elevador apitar que se separaram, ofegantes, tentando recompor-se rapidamente. Clara, com o coração disparado, murmurou: "Isso vai nos destruir." "Não." Arthur a encarou, sério. "Isso vai nos salvar." Mas o mundo ao redor não tardaria a perceber. Alguns funcionários começaram a comentar sobre a frequência com que o presidente da empresa buscava café pessoalmente. Pequenas observações, fofocas de corredor, nada confirmado, mas suficientes para levantar sobrancelhas. E entre os ouvidos atentos estava Patrícia, secretária de confiança de Helena, que trabalhava ocasionalmente na empresa para ajudar nos eventos. Patrícia era perspicaz, e sua lealdade à noiva de Arthur a fazia observar com atenção qualquer comportamento estranho. Quando viu Arthur se aproximar de Clara mais uma vez, num gesto aparentemente inocente, mas carregado de algo que só os olhos atentos podiam captar, Patrícia desconfiou. Naquela noite, ela ligou para Helena. "Acho que você deveria vir mais vezes à empresa, Helena. O Arthur anda diferente." "Diferente como?" Helena perguntou com o tom frio de quem não gostava de surpresas. "Apenas digo para você observar. Talvez tenha algo que precise ver com seus próprios olhos." Helena desligou, tomada por um pressentimento amargo. Enquanto isso, Arthur e Clara viviam seus momentos roubados como se fossem preciosidades. Caminhavam sempre na linha do perigo, sabendo que a qualquer instante poderiam ser descobertos. Mas para eles, cada beijo escondido, cada toque rápido, cada palavra sussurrada em segredo valia mais do que todas as regras quebradas. E quanto mais o desejo crescia, mais a noção de certo e errado desaparecia. Arthur sabia que estava jogando com fogo. Clara sabia que estava se arriscando a perder tudo, mas ambos, dominados pelo sentimento, não conseguiam recuar. O destino, entretanto, já começava a preparar o preço de seus segredos. E logo, muito antes do que imaginavam, o mundo ao redor deixaria de ser cego. Aquela semana parecia interminável.
Para Clara, cada passo dentro da empresa era uma mistura de ansiedade e medo. Não conseguia ignorar os olhares de curiosidade dos colegas, como se percebessem algo que ela se esforçava para esconder. Já Arthur parecia andar em outra dimensão, calmo por fora, mas com os olhos sempre à procura dela. O desejo os consumia, e o perigo apenas parecia alimentar ainda mais o fogo. Na manhã de quarta-feira, Arthur entrou em sua sala já decidido. Tinha um dia de reuniões consecutivas, mas nada parecia mais importante do que encontrá-la. Enviou uma mensagem curta. Sala de arquivos. 11 horas. Clara sentiu o coração acelerar quando leu. Tentou resistir, mas às 11 horas, seus pés a levaram até o local indicado. A sala de arquivos era pouco movimentada, silenciosa, quase esquecida pelos outros funcionários. Quando entrou, Arthur já estava lá, de costas para a porta. Ao vê-la, seus olhos brilharam. Achei que não viria. Ele se aproximou, o tom de voz baixo, como uma confissão. Eu não devia ter vindo, Clara respondeu, mas não recuou. Cada vez que aceito isso, sinto que estou me perdendo. Arthur tocou seu rosto com delicadeza. E se perder não for ruim? E se for exatamente o que precisamos? Antes que Clara pudesse responder, seus lábios se encontraram novamente num beijo intenso, carregado de desejo reprimido. Ela o agarrou pelo colarinho, como se todo o autocontrole que havia lutado para manter desmoronasse ali. Arthur a encostou contra a estante, as mãos percorrendo sua cintura, seu corpo. O tempo deixou de existir. A respiração acelerada, o calor dos corpos, a sensação de perigo iminente, tudo os levava a um abismo do qual não queriam retornar. Foi só quando ouviram passos distantes no corredor que recuaram ainda ofegantes. Clara ajeitou o cabelo, tentando recuperar a compostura, enquanto Arthur sorriu, com aquele ar de desafio que só aumentava o turbilhão dentro dela. Você me enlouquece, Clara. Ele murmurou, antes de sair da sala, como se nada tivesse acontecido. Mas alguém começava a juntar as peças. Helena, instigada pelo alerta de Patrícia, decidiu aparecer de surpresa na empresa. Chegou no fim da tarde, elegante como sempre, com um sorriso impecável nos lábios. Cumprimentou alguns funcionários, distribuiu gentilezas, mas seus olhos estavam atentos, observando tudo. Arthur não esperava vê-la ali. Quando entrou em sua sala e a encontrou sentada em sua poltrona de couro, sentiu o estômago se contrair. Helena! Disse, forçando naturalidade. Não sabia que viria hoje. Surpresa! Ela respondeu, levantando-se para beijá-lo. Achei que estava trabalhando demais e quis te acompanhar um pouco. Arthur sorriu, mas por dentro estava inquieto. Helena sempre fora perspicaz, e ele sabia que ela não estava ali apenas por acaso. Enquanto isso, Clara, ao entregar um relatório a outro setor, cruzou de relance com Helena no corredor. O choque foi imediato. A presença dela era avassaladora, como se lembrasse Clara de tudo o que estava errado naquela paixão. O coração da jovem apertou, e ela desviou o olhar rapidamente, tentando desaparecer. Helena, porém, a notou. Seus olhos pousaram por um segundo a mais sobre a moça do cafezinho, e embora não houvesse motivo óbvio para a desconfiança, algo dentro dela acendeu um alerta silencioso. Naquela noite, Arthur levou Helena para jantar em um restaurante sofisticado. Ela estava animada, falava dos últimos detalhes do casamento, mas ele estava distante. Arthur, olhe para mim. Helena segurou sua mão sobre a mesa. Sinto você longe de mim. O que está acontecendo? Ele respirou fundo. É só o empeso do trabalho. Você sabe como é esse período. Helena estreitou os olhos. Espero que seja só isso. Sua voz saiu fria, cortante. Porque se houver algo que eu precise saber, prefiro ouvir de você do que pelos outros. Arthur desviou o olhar desconfortável.
Helena sempre soube como pressioná-lo, mas ainda não tinha provas, e isso o aliviava. Enquanto isso, Clara tentava colocar a vida nos eixos. Evitava ficar sozinha com Arthur. Evitava olhar para ele nos corredores, mas era inútil. No fundo, já estava presa naquele sentimento. Numa tarde chuvosa, Arthur apareceu na copa quando todos já haviam saído. "Precisamos conversar", disse ele, fechando a porta. "Não, Arthur." Clara recuou. "Cada vez que ficamos juntos, sinto que me afundo mais. Helena já percebeu algo, eu sei. Ela me olhou hoje como se..." "Clara?" Ele a interrompeu, segurando suas mãos. "Eu não posso mais esconder o que sinto. Eu te amo." As palavras a atingiram como um raio. Clara o encarou, atônita. "Você não pode amar alguém como eu. Sua vida é outra. Você tem uma noiva, um futuro já pronto. Nada disso importa se não for com você." Arthur falou com firmeza. "Helena é perfeita, mas não é o que eu quero. Não mais." Clara sentiu lágrimas ameaçarem escapar. "E o que vai fazer? Cancelar o casamento? Arruinar sua reputação? Jogar fora tudo o que construiu?" Arthur hesitou. A verdade é que ele não tinha respostas. Sabia apenas que, ao lado dela, tudo fazia sentido. Ele a puxou para si, e novamente se beijaram, como se fosse a única maneira de calar as dúvidas. Um beijo desesperado, molhado pelas lágrimas dela, carregado de uma intensidade que nenhum dos dois sabia mais controlar. Mas os segredos têm um preço. Do lado de fora da copa, alguém havia parado ao ouvir vozes. Uma sombra silenciosa encostou-se na parede, ouvindo o suficiente para saber que havia algo errado. Patrícia. Ela se afastou com um sorriso satisfeito. Aquilo era a confirmação que precisava. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma mensagem curta de sua amiga. "Você estava certa. O problema tem nome e cabelo ruivo." Helena fechou os olhos, contendo a raiva que crescia dentro dela. O mundo perfeito que havia planejado estava começando a ruir. E se Arthur pensava que poderia brincar com ela sem consequências, estava prestes a descobrir o contrário. Enquanto isso, Arthur e Clara ainda viviam a ilusão de que poderiam manter seu amor em segredo. Cada encontro roubado era como um sopro de vida. Cada olhar escondido, uma promessa muda. Mas o cerco começava a se fechar, e ambos caminhavam cada vez mais perto do abismo. A linha que separava a paixão do desastre estava prestes a desaparecer. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. A imagem de Clara o perseguia como uma sombra incandescente em sua mente. O jeito delicado com que ela segurava a xícara, os olhos verdes que refletiam ternura e força ao mesmo tempo, o cabelo, ruivo que parecia arder sob a luz do sol da tarde, tudo nele clamava por ela. Mas junto dessa chama vinha a culpa. Ao seu lado dormia Isabela, sua noiva de longa data, filha de um dos sócios mais importantes da empresa e símbolo da vida perfeita que todos esperavam que ele tivesse. Ele rolou na cama, inquieto, observando o teto escuro. Ao estender a mão para tocar Isabela, percebeu o quanto o gesto parecia automático. Não havia emoção, apenas rotina. E a consciência disso doía. Na manhã seguinte, Henrique chegou cedo ao escritório. Mais cedo do que o habitual. Não queria encontrar Isabela antes da hora. Não queria perguntas nem sorrisos ensaiados. Queria apenas se perder nos corredores silenciosos, sentindo o coração bater na expectativa de cruzar com Clara. Ela estava lá, já organizando a pequena copa. Tinha as mangas da camisa enroladas até o cotovelo e um leve tom rosado nas bochechas pelo esforço de carregar a bandeja. Quando o viu, seus olhos se arregalaram surpresos. "Senhor Henrique!" A voz dela soou baixa, quase como um segredo. "Chegou tão cedo hoje." Henrique sorriu, sentindo um arrepio ao ouvir o tom suave com que ela falava. Aproximou-se devagar, como quem teme quebrar algo precioso. "Eu poderia dizer que é por conta de uma reunião importante, Clara."
Ele fez uma pausa, a olhando nos olhos. Mas seria mentira. Vim porque precisava estar aqui. Ela desviou, o olhar nervosa, e o silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo som distante das máquinas sendo ligadas no prédio. Não deveria falar assim comigo, murmurou apertando a xícara entre os dedos. Henrique respirou fundo, tentando controlar o impulso que o dominava. Aproximou-se mais, o suficiente para sentir o perfume discreto de sabonete que ela exalava. Eu sei que não deveria, mas desde o primeiro dia em que coloquei os olhos em você, tudo mudou. Clara o encarou, assustada, como se as palavras dele fossem perigosas demais para serem ditas. E eram. Ela sabia. Ele era noivo, milionário, dono de uma vida inacessível. E ela, apenas a moça simples do café. Isso não pode acontecer, Sr. Henrique, respondeu tentando manter a firmeza. O senhor tem uma vida, uma noiva, responsabilidades. Eu sou só eu. Henrique deu um passo ainda mais próximo, até que a distância entre eles fosse mínima. Sua voz saiu rouca. Você é tudo o que eu não sabia que precisava, Clara. Ela sentiu o coração disparar, e por um segundo seus olhos se encontraram com uma intensidade quase dolorosa. Mas, antes que qualquer coisa acontecesse, Clara se afastou bruscamente, deixando a xícara cair na pia. O barulho ecoou pelo pequeno espaço. Não faça isso comigo, implorou quase sem voz. Eu não posso ser a causa de uma tragédia na sua vida. Henrique ia responder, mas naquele instante ouviu passos pelo corredor. Ambos se recompuseram rapidamente e Isabela surgiu na porta radiante e elegante como sempre. Amor! Ela exclamou, avançando para lhe dar um beijo. Que surpresa boa te ver tão cedo! Henrique forçou um sorriso e a abraçou, mas sua mente estava presa no olhar angustiado de Clara, que fingia estar ocupada com o café. Nos dias que seguiram, Henrique e Clara evitaram se encontrar sozinhos, mas o destino parecia brincar com eles. Pequenos momentos, olhares roubados, mãos que quase se tocavam ao passar uma xícara. Tudo conspirava contra o silêncio que tentavam manter. Uma semana depois, durante uma confraternização no salão da empresa, Henrique perdeu o controle. Isabela conversava animadamente com alguns executivos, exalando charme e confiança. Clara, discreta, servia bebidas e organizava a mesa, invisível aos olhos da maioria. Mas não aos de Henrique, ele não conseguia deixar de segui-la com os olhos. O vestido simples azul marinho destacava seus cabelos ruivos e a fazia parecer ainda mais diferente de todas as mulheres que ele já conhecera. Havia algo nela que nenhuma joia ou vestido de gala poderia reproduzir: a naturalidade. Quando Clara se afastou, em direção ao corredor para buscar mais taças, Henrique a seguiu, incapaz de resistir. Ela percebeu e parou, encostando-se na parede, o coração disparado. Por favor, não, disse em um sussurro aflito. Henrique se aproximou, os olhos fixos nela. Clara, eu tentei me afastar, mas não consigo. Vai se arrepender, ela murmurou, sentindo as pernas tremerem. O único arrependimento seria não. Sentir isso, antes que ela pudesse reagir, ele segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. Foi um beijo intenso, urgente, como se ambos guardassem aquilo há séculos. Clara, por um instante, se perdeu na sensação, permitindo que o coração falasse mais alto, mas logo se afastou respirando ofegante. Isso é errado, Henrique! Exclamou, empurrando-o levemente. Você tem noiva! Ele a olhou com desespero nos olhos. E mesmo assim, você é a única que eu quero. Clara sentiu as lágrimas arderem, mas se virou e saiu correndo pelo corredor, deixando-o sozinho, com o gosto amargo do desejo proibido e da culpa. Naquela noite, deitado ao lado de Isabela, Henrique percebeu que havia cruzado uma linha invisível. O beijo com Clara não podia ser apagado. E quanto mais ele tentava se convencer de que era um erro, mais o desejo crescia.
Do outro lado da cidade, Clara chorava em silêncio no pequeno quarto alugado. O beijo ainda queimava em seus lábios, e embora parte dela sonhasse em se entregar, outra parte sabia que a realidade jamais permitiria um final feliz. O destino, no entanto, parecia determinado a unir seus caminhos novamente, e a primeira queda já havia acontecido. Naquela manhã, o ar parecia mais pesado do que nunca dentro da empresa. O sol atravessava as grandes vidraças da recepção e iluminava o saguão. Mas para Arthur, tudo estava cinza, sombrio, quase sufocante. Ele entrou com o semblante fechado, o terno impecavelmente alinhado, mas os olhos denunciando noites mal dormidas. O peso da dúvida o consumia. Estava noivo de Isabela, a mulher perfeita aos olhos de todos, culta, bela, filha de uma família influente. E, ao mesmo tempo, sentia-se cada vez mais enredado pelo encanto simples e arrebatador de Marina, a ruiva do cafezinho que havia se tornado muito mais que isso. Marina, por sua vez, chegava minutos depois, sorrindo timidamente para os colegas, como sempre fazia. Mas seu coração batia acelerado. Desde a noite em que estiveram juntos no carro de Arthur, um turbilhão de emoções a consumia. O toque dele, as palavras, os olhares, nada saía de sua mente. Ela tentava esconder esse furacão por trás da modéstia que sempre carregou, mas bastava cruzar os olhos com os dele no corredor para que suas mãos tremessem e o chão parecesse desaparecer sob seus pés. O destino, cruel ou generoso, tratou de aproximá-los mais uma vez. No meio da manhã, Marina entrou no elevador com uma bandeja de copos descartáveis e uma jarra de café recém-passado. Quando as portas estavam quase fechando, Arthur entrou às pressas. Por alguns segundos, ficaram apenas os dois no espaço apertado. O silêncio cortava o ar, quebrado apenas pelo som do coração de Marina, que parecia bater alto demais. Arthur a encarava com uma intensidade contida, como se quisesse devorá-la com os olhos, mas também se castigasse por isso. Marina, ele começou, em tom baixo, como se fosse um segredo. Ela engoliu em seco, evitando-o, mas a força daquele olhar a obrigou a erguer os olhos. O que aconteceu entre nós? Continuou ele, ajeitando a gravata inquieto. Não sai da minha cabeça. Marina respirou fundo, sentindo as pernas bambas. Eu não sei se deveríamos falar sobre isso aqui, murmurou, olhando para o painel do elevador, como se aquilo pudesse salvá-la do olhar dele. Arthur deu um passo para perto, e a proximidade a fez estremecer. Eu não consigo fingir que nada aconteceu. Você também não consegue, eu sei. As portas do elevador se abriram repentinamente, revelando dois funcionários que entraram apressados. Marina, aliviada e assustada ao mesmo tempo, saiu rápido, quase derramando o café. Arthur ficou para trás, fitando-a como quem perde algo precioso a cada segundo. Naquela tarde, Arthur tinha um compromisso ao lado de Isabela, um jantar de negócios com investidores importantes. Ele passou a maior parte do tempo distraído, mexendo no celular, enviando mensagens que nunca teve coragem de mandar a Marina. Isabela, linda em um vestido azul, notou a distância do noivo. Você anda estranho, Arthur, comentou, erguendo a taça de vinho e fitando-o com desconfiança. Trabalho demais, eu sei, mas há algo que não está me contando? Arthur a olhou por um instante, hesitante. A voz de Marina ecoava em sua mente. Eu não sei se deveríamos falar sobre isso aqui. Ele sorriu forçado, tocando a mão de Isabela sobre a mesa. Apenas pressão. Esse negócio é crucial para a empresa. Não se preocupe, meu amor. Ela aceitou a resposta, mas não sem suspeitas. Arthur estava se tornando um homem dividido, e Isabela começava a perceber. No dia seguinte, Marina se refugiou na copa da empresa. Estava sozinha, lavando as xícaras usadas, quando Arthur entrou em silêncio e fechou a porta atrás de si.
Precisamos conversar, disse ele em tom firme. Marina deixou a xícara escapar de suas mãos, que caiu na pia com um estrondo metálico. Virou-se para ele nervosa. Arthur, não faça isso. As pessoas vão comentar. Ele se aproximou, ignorando-o. Os riscos. Eu não aguento mais fingir. Você mexe comigo de um jeito que não consigo controlar. Eu acordo pensando em você, passo o dia tentando me convencer a esquecer, e quando fecho os olhos à noite, é você quem está lá. Marina sentiu os olhos marejarem. Você tem uma noiva, e ela é maravilhosa, perfeita para você. Eu sou só a moça do cafezinho. Arthur segurou o rosto dela com delicadeza, erguendo-o para que ela o encarasse. Você não é só nada. Você é tudo o que eu não sabia que precisava. O coração de Marina quase explodiu. Mas antes que pudesse responder, a porta da copa se abriu. Um colega entrou, interrompendo o momento. Os dois se afastaram imediatamente, fingindo naturalidade. Mentira, porém, já começava a pesar. Dias depois, Arthur tomou uma decisão perigosa. Enviou uma mensagem para Marina, curta, direta. Encontre-me hoje à noite no hotel próximo ao parque, sala de reuniões reservada. Precisamos falar sem máscaras. Marina demorou a responder. O medo de ser descoberta a consumia, mas o desejo, aquele desejo avassalador que a queimava por dentro, falou mais alto. À noite, vestida de forma simples, Marina entrou no hotel. Arthur já a esperava de camisa social aberta no colarinho e olhar ansioso. Você veio, disse ele com um suspiro aliviado. Eu não devia estar aqui, Arthur, respondeu a voz trêmula. Ele caminhou até ela devagar, como quem teme que um passo em falso possa afastá-la. Mas está, porque sente o mesmo que eu. E antes que ela pudesse protestar, Arthur a puxou para um beijo intenso, arrebatador, cheio de tudo o que eles vinham reprimindo. Marina se entregou, perdida, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Em tempo parou naquela sala. Foram horas de confissões, de beijos, de toques contidos e libertos, mas também de lágrimas. O que vai ser de nós? Perguntou Marina, exausta, deitada contra o peito dele. Arthur não tinha respostas. Apenas acariciava os cabelos dela, desejando congelar aquele instante. No entanto, segredos não permanecem escondidos por muito tempo. No lobby do hotel, um fotógrafo contratado para cobrir um evento empresarial registrou, sem querer, a entrada de Arthur, acompanhado de uma mulher ruiva. A foto não mostrava claramente o rosto de Marina, mas já era material suficiente para levantar suspeitas. E quando Isabela recebeu a imagem de uma fonte amiga, seu coração gelou. Arthur, o que você está escondendo de mim? Sussurrou para si mesma, encarando a foto no celular. O fio da mentira começava a se romper. Aquela noite foi a mais longa da vida de Arthur. Depois de deixar Helena no pequeno apartamento, ele ficou parado dentro do carro por longos minutos, olhando para o nada, revivendo cada detalhe do que haviam vivido no parque. O sabor dos lábios dela ainda estava presente, tão vívido que parecia uma tatuagem na alma. Porém, junto a isso, vinha também a sensação amarga da culpa. Ele tinha noiva, compromissos assumidos diante de sua família, e estava prestes a romper com tudo aquilo, por uma moça simples que servia café nos corredores da empresa. Helena sussurrou para si mesmo antes de dar a partida e seguir de volta para o apartamento luxuoso que dividia com Beatriz. Ao entrar, encontrou a noiva sentada na poltrona, folheando uma revista de moda. Beatriz levantou os olhos, sorriu e comentou. Está tarde. Fiquei preocupada. Arthur fingiu normalidade, escondendo o turbilhão que carregava por dentro. Aproximou-se, beijou-lhe a testa e murmurou. Estava resolvendo pendências. Beatriz, acostumada à rotina dele, não desconfiou.
Mas no íntimo, Arthur sentiu como se tivesse acabado de mentir para a própria vida. Na manhã seguinte, Helena acordou mais leve. Mesmo sabendo que as consequências daquele beijo poderiam ser devastadoras, havia dentro dela uma alegria inédita. Era como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde se encaixava, nos braços de Arthur. No entanto, ao chegar à empresa, o clima estava diferente. Colegas cochichavam nos corredores e todos pareciam mais atentos do que de costume. Helena, tímida, mantinha o olhar baixo, mas logo percebeu que não se tratava de uma impressão. "Você soube?" perguntou uma das funcionárias à outra enquanto passava perto. "Parece que o casamento do Arthur e da Beatriz já tem data marcada." Helena congelou. Sentiu um nó apertar-lhe o estômago. Uma onda de insegurança a envolveu. Era claro que, para o mundo, Arthur pertencia a Beatriz, a herdeira rica, elegante, que se encaixava perfeitamente naquele universo de luxo. E ela, apenas a moça do cafezinho. Ainda assim, a lembrança do olhar dele, cheio de desejo e ternura, permanecia, viva em sua mente. Na sala do conselho, Arthur enfrentava outro dilema. O pai, orgulhoso e tradicional, já havia adiantado detalhes sobre a cerimônia. "É o passo mais importante da sua vida, meu filho", dizia o Sr. Augusto com firmeza. "A fusão dos nossos negócios com a família de Beatriz trará ainda mais solidez. Você está prestes a se tornar não apenas um marido, mas também o homem que consolidará o império da família." Arthur, imóvel, ouvia como se estivesse distante. Seus pensamentos não estavam na grandiosa festa planejada, nem nos milhões que circulariam entre os acionistas. Estavam em Helena e em como ela sorria de forma simples, sem qualquer cálculo ou pretensão. "Pai", tentou argumentar, mas a voz falhou. O olhar severo do patriarca foi suficiente para calar qualquer protesto. Naquela tarde, Helena foi chamada à sala de Arthur. Tremia ao entrar, sem saber como agir após os rumores do casamento. Ele se levantou, fechou a porta e caminhou até ela. "Não acredite em tudo que dizem", começou, a voz carregada de emoção. "E sim, meu pai e Beatriz falam sobre datas, mas isso não significa que eu aceite." Helena abaixou os olhos. "Mas é sua realidade, Arthur. Você nasceu para esse mundo. Eu não faço parte dele." Ele segurou suas mãos com firmeza. "Helena, você faz parte do meu mundo agora. Desde o momento em que entrou naquela sala, com seus olhos cheios de vida e seu jeito doce, você mudou tudo. Eu não consigo mais viver sem você." As palavras dele derreteram as últimas barreiras dela. As lágrimas desceram silenciosas, e Arthur a puxou para um abraço longo, intenso, que dizia mais do que qualquer promessa. Os dias seguintes foram um jogo perigoso de esconder e revelar sentimentos. Dentro da empresa, Arthur mantinha a postura de sempre, enquanto Helena evitava chamar atenção. Mas longe dos olhares, viviam momentos roubados, encontros discretos em corredores vazios, mensagens rápidas trocadas durante a madrugada. A cada instante, o amor crescia, e também o risco. Beatriz começou a perceber a mudança. Arthur já não estava tão presente, seus toques eram mais frios, seus olhos pareciam distantes. A desconfiança tomou conta dela, e, orgulhosa, decidiu observar em silêncio, esperando o momento certo para confrontar. Certa noite, Arthur levou Helena a um restaurante discreto afastado do centro. Era a primeira vez que saíam em público, ainda que em local reservado. A jovem estava nervosa, mas o brilho em seus olhos denunciava a felicidade. "Não sei se deveríamos estar aqui", disse ela, mexendo no guardanapo. Arthur tomou-lhe a mão e sorriu. "Eu já passei muito tempo vivendo para atender expectativas. Agora quero viver por mim e por você." Helena sentiu o coração disparar. Era como se estivesse em um sonho do qual não queria acordar. Mas o destino, sempre cruel, espreitava.
Do outro lado do salão, uma conhecida de Beatriz os viu juntos. E naquela mesma noite, uma mensagem chegou ao celular da noiva. Tenho algo para lhe contar. Vi Arthur jantando com uma ruiva. Eles pareciam íntimos. Beatriz fechou os olhos, o sangue fervendo nas veias. No dia seguinte, Arthur chegou à empresa com o coração leve após a noite especial. Mas ao entrar em sua sala, encontrou Beatriz, fria e calculista, esperando por ele. Então é isso? Perguntou, erguendo uma sobrancelha. É por isso que anda distante? Uma garçonete de... Corredor está tirando meu lugar. Arthur tentou se justificar, mas Beatriz avançou, a voz afiada como navalha. Você vai acabar com tudo, Arthur. Comigo, com a empresa, com o legado da sua família. Vai jogar sua vida fora por uma ilusão? Ele respirou fundo, encarando-a. Não é ilusão, Beatriz. É amor. Algo que nunca existiu entre nós. A frase atingiu-a como uma bofetada. Com lágrimas contidas, Beatriz deixou a sala, mas não antes de jurar a si mesma que não seria derrotada tão facilmente. Enquanto isso, Helena, alheia ao confronto, servia café com a mesma delicadeza de sempre, mas no fundo sentia o peso de algo prestes a ruir. Seu coração, que agora batia por Arthur, estava no meio de uma guerra que não escolhera lutar. Ela sabia. A qualquer momento, o castelo de segredos desmoronaria. E a pergunta que ecoava em sua mente era simples e cruel. Será que o amor seria suficiente para resistir ao poder, às pressões e às consequências? Arthur, do outro lado, refletia a mesma dúvida. Entre o amor arrebatador que encontrara em Helena e a obrigação imposta, por sua família, ele sabia que teria de escolher. E essa escolha mudaria não apenas sua vida, mas também o destino de todos ao seu redor. O sol nascia devagar, tingindo de dourado as janelas envidraçadas da cobertura luxuosa de Arthur. Ele não havia dormido. Passara a noite inteira andando de um lado para o outro, revisitando em sua mente cada momento com Helena e cada promessa feita a Isadora. O peso da escolha que precisava fazer já não cabia em seus ombros, mas ele sabia que não poderia adiar mais. O relógio não esperaria, nem a vida. Naquela manhã, Arthur tinha uma reunião decisiva com o conselho de sua empresa, onde seria anunciado um novo contrato internacional que garantiria seu nome ainda mais consolidado entre os grandes empresários do país. Mas para ele, nada disso parecia importar diante do turbilhão de sentimentos que vivia. O coração estava preso entre duas mulheres. A noiva elegante que carregava status, poder e a confiança da família, e a ruiva de sorriso doce que oferecia verdade, simplicidade e amor sem máscaras. Helena, por sua vez, acordara cedo em seu pequeno apartamento. Passara os últimos dias em silêncio, afastada, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Amava Arthur, mas não queria ser um obstáculo, nem a razão de uma vida destruída. Lembrava-se das lágrimas de Isadora, da pressão dos jornais, quando a notícia sobre a proximidade entre eles começara a circular, e se sentia culpada. Talvez o amor não bastasse, talvez fosse hora de abrir mão. Enquanto passava café e olhava pela janela, tomou uma decisão difícil. Iria embora. Tinha uma oferta de trabalho em outra cidade, num café charmoso de esquina, e talvez fosse a oportunidade perfeita para recomeçar longe daquele mundo que não parecia lhe pertencer. Helena acreditava que, ao partir, daria a Arthur a chance de escolher sem peso, de seguir sua vida como sempre fora planejado, mas ela não sabia que, naquele mesmo instante, Arthur também tomava sua decisão. O dia avançou lentamente. A reunião de Arthur terminou com aplausos e elogios, mas ele mal prestara atenção às palavras. Saiu antes dos coquetéis, entrou em seu carro e dirigiu, sem rumo, até estacionar em frente ao prédio simples de Helena. Subiu as escadas com
o coração acelerado, temendo encontrá-la e, ao mesmo tempo, desejando isso mais do que qualquer coisa. Bateu à porta. Demorou alguns segundos até que ela abrisse. Estava com uma mala ao lado, como se prestes a partir. "Vai a algum lugar?" ele perguntou, a voz embargada. "Arthur." Ela respirou fundo, evitando seus olhos. "Eu ia deixar um bilhete. Acho que está na hora de seguir em frente. Não quero ser motivo de dor nem de escândalo. Você tem sua vida, seu destino." "Meu destino é você, Helena," ele interrompeu, com a intensidade de alguém que já não aguentava mais segurar. "Passei noites em claro tentando lutar contra isso, tentando me convencer de que era apenas um capricho. Mas cada vez que tento me afastar, sinto que estou morrendo por dentro. Eu te amo." As lágrimas escorreram pelos olhos da ruiva. A mala já não parecia tão firme em suas mãos. "Você tem uma noiva, Arthur. Uma mulher incrível, que o mundo inteiro admira. Como pode simplesmente jogar tudo para o alto?" Ela questionou com a voz quebrada. "Porque tudo aquilo não é vida, é aparência, é uma prisão dourada. Com você eu descobri o que é ser de verdade. O que é rir sem motivo, o que é sonhar sem medo. Não quero viver de convenções, Helena. Quero viver o que sinto." Ela deixou a mala cair no chão e, em um impulso, jogou-se em seus braços. O beijo foi intenso, carregado de despedida e de recomeço ao mesmo tempo. Era como se ambos soubessem que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Mas o destino, cruel e impiedoso, não costuma perdoar escolhas ousadas. Isadora, após ouvir rumores e perceber os olhares trocados entre Arthur e Helena nos últimos eventos, havia contratado alguém para seguir a jovem. Descobriu o endereço, acompanhou de longe, e naquele exato dia presenciou a cena que não queria acreditar. Arthur abraçando e beijando Helena, sem se importar com o mundo. O choque foi imediato. O coração de Isadora despedaçou-se em silêncio. Ela não entrou, não fez escândalo. Apenas voltou para casa, sentindo que algo dentro dela havia morrido. Algumas horas depois, uma nota começou a circular na imprensa. "Noivado do milionário Arthur Alencar pode estar em crise. Fontes anônimas afirmam que o empresário foi visto com funcionária da empresa." Arthur, ao saber da notícia, decidiu ser ele mesmo a dar a versão verdadeira. Convocou uma coletiva, surpreendendo a todos. Diante de câmeras e jornalistas, respirou fundo e falou: "Sei que o que vou dizer pode decepcionar alguns, pode gerar críticas, mas não posso mais viver de aparências. Meu noivado com Isadora chega ao fim hoje. Respeito profundamente a mulher incrível que ela é, mas não seria justo continuar enganando a ela e a mim mesmo. A verdade é que encontrei o amor de forma inesperada, e esse amor mudou minha vida." Um burburinho tomou conta da sala. O nome de Helena não foi citado, mas todos sabiam de quem ele falava. Os dias seguintes foram um turbilhão. Manchetes, críticas, apoiadores e detratores. Helena foi atacada como oportunista por uns, defendida como vítima por outros. Arthur enfrentou a ira da família e o julgamento dos sócios. Isadora manteve-se em silêncio, afastada de tudo. Mas, no meio da tempestade, Arthur e Helena encontraram força um no outro. Não foi fácil. Ela chorou muitas noites, temendo que ele se arrependesse. Ele precisou provar, dia após dia, que estava disposto a enfrentar qualquer coisa por ela. Certo fim de tarde, meses depois, os dois caminhavam de mãos dadas pela mesma cafeteria onde ela costumava trabalhar. Ninguém ali parecia se importar com títulos, fortunas ou escândalos. Só havia o cheiro de café, o riso leve dela e o olhar apaixonado dele. "Você tem certeza de que não se arrepende?" ela perguntou insegura, enquanto mexia distraidamente a xícara. Arthur segurou seu rosto entre as mãos, olhando-a com toda a intensidade que guardava no coração. "Helena,
Você é o maior risco e a maior certeza da minha vida. Se eu tivesse que escolher 1000 vezes escolheria você. Ela sorriu, os olhos brilhando em lágrimas, e o beijou ali mesmo, sem medo dos olhares. O amor deles havia nascido no silêncio dos corredores da empresa, no simples gesto de um café servido com carinho, e agora florescia diante do mundo, provando que, por mais improvável que fosse, às vezes o coração vence qualquer barreira.